Opa, então vamos lá, hein? Começou a gravação aqui. Então, já que A vamos gravar, professora vou chegou, Dó. repetir. Hein? Então, vamos repetir aqui rapidamente, dar essa explicação aqui, para que se alguém não entendeu direito, é com calma mesmo, né? Porque são termos assim que é confundidos e a gente precisa entender melhor até mesmo a ação desses termos. Assim o velho homem foi julgado na cruz e foi despido pelo crente ao receber Cristo como seu Salvador. Embora não haja exortação na Escritura para nos despirmos do velho homem, há uma exortação para nos despirmos das coisas que podem estar em nossas vidas que caracterizam o velho homem. Colossenses 3, versículos 8 e 9. Então, o que o irmão está falando aqui é que não existe nas Escrituras dizendo que o crente deve se despir do velho homem, mas de coisas ou ações que caracterizam esse velho homem, como a gente viu em Colossenses. Por quê? Porque não diz que é para um crente se despir do velho homem. Porque no momento em que ele creu em Cristo, isso foi feito. Aí agora, no seu andar, aqui nesse mundo, ele tem que se despir dos feitos ou de ações, das coisas na vida desse crente, desse cristão verdadeiro, das coisas que caracterizam esse velho homem que foi despido no momento em que ele creu. Creu no Senhor Jesus Cristo. Então, em Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz da seguinte forma: Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mitais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos. Leu o 10 e o 11 também, Dó? O 10. E vos vestiste do novo, é o novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, a exortação que existe para o homem despir são justamente dessas coisas que estão sendo faladas aqui. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e tal e tal. Vou continuar aqui. Também não há uma exortação na Escritura para os cristãos considerarem o velho homem morto, como as pessoas costumam dizer. Essa ideia equivocada supõe que seja algo maligno vivendo em nós, isto é, a carne. A Escritura diz que devemos considerar-nos como mortos para o pecado. Romanos, capítulo 6, versículo 11. Outros falam do velho homem como sendo morto. Este é um outro mal entendido. Mais uma vez, sugere que era algo que uma vez vivo no crente,
mas que morreu. 7 coisas o velho homem não é. O irmão colocou aqui Romanos capítulo 6, 11. Irmão, vamos devagarzinho aqui que eu vou. Tenham paciência comigo, viu? Um exercício aqui de paciência comigo, porque estou manuseando aqui o celular de minha esposa. Então deixa que eu leio, Dal. O quê? Pode ler hoje? Aí? Tá tranquilo? Pronto. Pode sim. Valeu, então. Ai, Michel. Já ia falar, já escovei os dentes já? Posso falar. O irmão Cláudio Mar colocou o versículo aqui de Romanos 6,6, que a gente leu no texto, esse que está aí na tela também. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na parte que fala aqui do texto, a Escritura diz que devemos considerar-nos como mortos para o pecado. Outros falam do Evangelho, outros falam do velho homem como estando morto. Este é um outro equívoco. Mais uma vez, sugere que era algo que uma vez viveu no crente, mas que morreu. E aí chega aqui nesses 7 pontos, né? 7 coisas que o velho homem não é. Não é Adão em pessoa, não é a carne no crente, não é nossa antiga posição diante de Deus, não é sinônimo do primeiro homem, não é algo que precisa ser morto ou que morreu, não é algo de que o crente se despoja diariamente, não é algo que enterramos no batismo. A gente pode ver de novo aí, né? 7 coisas o velho homem não é. Não é Adão em pessoa. Eu creio que essa parte aqui, desse ponto, é o que a gente viu no início do texto, explicando que o velho homem é um termo abstrato, não significa que é a pessoa de Adão, especificamente, mas significa a raça caída que começou com Adão. Mas não é algo literal, vamos dizer assim. Também não é a carne no crente. Isso. Sobre a questão de que o velho homem não é a carne do crente, é justamente o que explica o parágrafo aqui, ó, que nós lemos, explicando que quando fala para mortificar a nossa carne, não significa que é mortificar o nosso velho homem, porque quando se fala assim, dá a entender que o velho homem, nós pertencemos ainda ao velho homem, sendo que já nos despojamos do velho homem. Não é algo que tem que mortificar, dando a entender que se fazermos a nossa própria vontade, nós vamos viver esse homem. Não tem o sentido da doutrina que o apóstolo Paulo explica, com base nessas explicações, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Velho homem tem um significado e a carne tem outra. Que é justamente a carne que, se um cristão anda na carne, ela vai estar fazendo coisas que é características do velho homem, que
já foi despojada quando o cristão creu no Senhor Jesus como Salvador. Mas se ele anda na carne, ele tem uma vida característica que traz características daquele velho homem que Deus já crucificou na cruz juntamente com o Senhor. É por isso que tem essa exortação de andarmos em santidade, para justamente nós andarmos em consonância com a nossa posição em Cristo, que é santa, que é essa nova criação em Cristo Jesus. O velho homem não é a nossa antiga posição diante de Deus. Então, eu acho que naquele outro livro lá vai detalhar melhor cada ponto desse daí, entendeu? Isaac cortou um pouquinho, Isaac, você pode falar de novo, por favor? Pelo menos não Aquele entendi bem, não. No outro livro que o irmão Luiz falou, Os 12 Homens de Paulo, eu acho que vai detalhar melhor cada ponto desse aí. Ah, ok. Então vou passando aqui. O velho homem não é sinônimo do primeiro homem. Esse velho homem também que está sendo falado aqui não é algo que precisa ser morto ou que morreu. Deixa eu ver aqui, ó. O velho homem também não é algo de que o crente se despoja diariamente. Ah, tem que se despojar do velho homem hoje. Quando chegar amanhã, tem que fazer isso de novo. O velho homem não é algo que enterramos no batismo. Também não tem nada a ver com o batismo. E aqui a gente encerra o comentário aqui sobre o velho homem. O velho homem é um termo. Vou ler aqui só esse comecinho. É uma expressão, velho homem. Essa expressão é encontrada em Romanos 6, versículo 6, Efésios 4, 22 e Colossenses 3, 9. Como novo homem, esse também é um termo abstrato que descreve o estado corrupto da raça caída de Adão. Pronto, é um termo abstrato. Ele é fictício. Esse é um termo somente usado para identificação da raça caída de Adão, como ela age. Mas não é algo vivo, como está se falando aqui, né? É um termo, somente é um termo abstrato. Se não houver mais algum comentário, a gente começa a ler o livro que compartilhou. Se quiser, eu posso compartilhar. Acho até interessante a gente ler o prefácio do início do livro, porque ele explica a importância de conhecer esses detalhes. Porque muitos podem pensar assim, mas para quê, né? Saber tantos detalhes sobre isso ou sobre aquilo na palavra. E o irmão Bruce, ele explica muito bem essa importância de conhecer esses termos. Eu acho interessante a gente ler até o início lá do livro, o que os irmãos sugerem. Pode ser? Por mim, tudo bem, viu, Isaac? Você poderia fazer, ou você ou o Michel poderia fazer a leitura? Vou compartilhar aqui. Michel tem uma voz melhor do que a nossa e ele pode fazer a leitura, né? Já tá aberto aí, Isaac. É esse aí mesmo, né?
Ah, esse aí mesmo. Acho só interessante a gente ler o iniciozinho lá. Acho que é aí mesmo. Qual é o título do primeiro texto? Primeiro tópico, no caso. Para ver se está aqui no blog também. Não, é aí mesmo, ele vai falar sobre os 12 homens, né? Mas aí no início ele já vai explicar a importância, né, de conhecer esses termos, né? Acho que é aí mesmo. Certo. O livro se chama 12 Homens de Paulo, o significado e aplicação espiritual de alguns termos técnicos na doutrina de Paulo, do autor Bruce Enster. O primeiro tópico se chama Resumo dos 12 Homens de Paulo. Aqui tem, então, no caso, né, acredito que seja 12 pontos, falando de cada classificação do termo homem aqui. Primeiro o velho homem, um termo abstrato que descreve o estado moral corrupto da raça caída de Adão. O novo homem, a nova ordem moral de perfeição na raça da nova criação sob Cristo. O primeiro homem é a condição natural e terrenal da raça humana sob Adão. O segundo homem, a ordem espiritual da humanidade na raça da nova criação sob Cristo. O homem exterior significa o corpo humano. O homem interior é a alma e o espírito humano. O homem natural, uma pessoa perdida à parte do novo nascimento. O homem espiritual é um crente nascido do Espírito, selado com o Espírito e governado pelo Espírito. O homem carnal, uma pessoa governada pela carne. O homem perfeito, um cristão maduro. Um homem miserável, um crente que carece de libertação. Um homem em Cristo, um crente que conhece sua posição em Cristo e libertação prática em sua alma. Então, aqui são os 12 significados aqui. Então, qual é a ideia? A gente prosseguir o texto ou esperar para ver se vai ter algum comentário sobre o que a gente leu até aqui? Pontos. Sugiro, Michel, que seja assim bem devagar, pausado e repetitivo, porque aí ele está definindo, né? Esses termos técnicos, como é falado aí. Então dá tempo, pelo menos, da gente pensar, meditar. E se algum irmão quiser falar, também já dá tempo. Não sei se deu para entender também. E, Michel, você encontrou a parte que fala seu significado bíblico e a aplicação? Está logo no início do livro. Porque às vezes no blog vai do mais recente tópico e depois os antigos. No caso, os antigos é a ordem certa do texto. O livro começa aqui, índice 12 Homens de Paulo, que a gente acabou de ler.
Ah, tá. E o próximo é esse aqui mesmo. 12 Homens de Paulo, seu significado bíblico e aplicação. Eu acho interessante essa leitura aí, do início. Então vamos lá, vamos ler esse tópico também. 12 Homens de Paulo, seu significado bíblico e aplicação. Existem vários termos doutrinários nos escritos de Paulo que indicam certas linhas de verdade que, quando entendidas, têm uma imensa influência prática em nossa vida. Gostaria de examinar 12 desses termos no que poderia ser chamado de os 12 Homens de Paulo. Eles são os seguintes, que foi que eu li anteriormente. No outro tópico, tem, além do nome, tem já explicando, né, um resuminho. Agora, dá sequência na próxima página, é o quê? Diz assim: discernir e aprovar as coisas que diferem. Mas eu estou achando, irmãos, que já que a gente viu aquela lista ali, é bom a gente, não que a gente vá aprofundar em todas elas ali ordenadamente, mas é só termos um breve resumo ali, de acordo com a descrição que o irmão Bruce dá, para elencar, de certa forma, né, essa classificação aqui que ele deu, que ele explicou. Ô, Michel, eu só insisto um pouco na leitura daquilo ali, para que a gente vá com calma, bem devagar, mas para que os irmãos vejam a ideia que o irmão Bruce coloca acerca de entender esses termos, porque nem todo mundo tem acesso ao livro, entendeu, e à internet, e aí de repente não consegue entender a importância disso, e aí não dá muito valor, e termina não absorvendo muito. Então, quando a gente ouve a explicação do irmão, a gente consegue entender a importância de entender cada um desses termos, entendeu? Aí, se puder ler, eu acho interessante a gente ir bem devagar e vendo o que o irmão pensa, o que ele fala acerca disso, para que também desperte em nós esse entendimento. Certo, então vou ler então esse texto aqui, com pausa, né? E a gente vai prosseguir. O tópico se chama discernir e aprovar as coisas que diferem. O desejo de Deus é que cresçamos em nossa apreensão espiritual da verdade. É de imensa importância, portanto, que prestemos atenção às distinções na doutrina em sua palavra. Se o fizermos, essas distinções divinas abrirão uma visão da verdade diante de nossa alma. Embora Deus queira que aprendamos esses vários aspectos da verdade, Ele não pretende de forma alguma que façamos deles um mero exercício intelectual. Toda doutrina na Escritura, se aprendida corretamente, deveria ter uma influência prática em nossa vida. O apóstolo Paulo orou para este fim pelos santos. Ele disse: isto eu oro para que o vosso amor possa abundar ainda cada vez mais em pleno conhecimento e toda inteligência, todo discernimento, como é citado na tradução brasileira, para que possais julgar e aprovar as coisas que são mais excelentes, a fim de que sejais puros e sem ofensa para o dia de Cristo. Essa passagem está em Filipenses, capítulo 1, do 9 ao 10. Ele queria que os santos tivessem pleno conhecimento e todo discernimento e fossem capazes de distinguir as coisas que diferem na palavra de Deus, a fim de que vivessem inculpáveis e sem ofensas neste mundo. Em geral, os cristãos hoje leem suas Bíblias muito casualmente. Muitos pensam não ser necessário seguir num estudo cuidadoso das Escrituras, distinções precisas como as que estamos prestes a ver. Para eles, são sutilezas e sem proveito.
Infelizmente, essa abordagem casual dos assuntos da Escritura levou muitos a confundirem e usarem indevidamente os vários termos da doutrina de Paulo. Esses 12 homens são um exemplo. Se não formos cuidadosos em manter essas distinções bíblicas, isso poderá levar finalmente à completa perda das verdades distintas do cristianismo. O Sr. Kelly disse: é necessário observar as distinções feitas e dadas na Escritura. Não tenha medo de crer na palavra. Os que fazem objeções podem falar e de fato dizem que essas são distinções de alto grau de refinamento. Se Deus assim revelou sua verdade para nós, e somente a Escritura decide que ele o fez, essas distinções podem ser primorosamente precisas, mas estão de acordo com ele, em cuja sabedoria e bondade confiamos. Temos de discernir onde e como Deus faz distinções. Se falharmos nisso, descobriremos nossa perda tarde demais. Todo progresso no verdadeiro conhecimento é testado por isso, pois o crescimento da verdadeira sabedoria consiste em distinguir as coisas que diferem. Não queremos ser daqueles que, por uma palavra, fazem culpado um homem. Essa passagem está em Isaías 29 e 21. Pois todos nós, provavelmente, já usamos esses termos incorretamente algumas vezes. Mesmo assim, deveríamos querer aprender seu significado bíblico apropriado quando eles nos são indicados, para que comecemos a usá-los corretamente. A intenção deste livreto, portanto, é dar ao leitor o melhor entendimento desses termos usados por Paulo. É nosso sincero desejo que essas coisas também tenham um efeito prático em nossa vida. A maioria desses termos aparece na Escritura em duplas, como pares contrastantes. O Espírito de Deus os apresenta dessa maneira porque aprendemos melhor as coisas ao compararmos suas qualidades contrastantes. Sendo assim, vamos tomá-los em pares. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e tudo tem importância, né? E como está sendo falado aí, às vezes a gente fraqueja em achar que algumas coisas não têm não tem essa importância. Né? Então a gente acaba, ao invés de crescer, a gente estaciona e perde discernimento. Por quê? Porque negligenciou aquilo que é para nós, o que Deus nos revelou, que é a sua palavra, que é preciosa, né? Aquilo que é precioso é precioso. O que não tem valor, não tem, né? E foi muito bom a leitura disso aí. Irmãos, podem continuar. Acredito, Michel, que o próximo aí agora já é o velho homem, né? Já entra já nesse primeiro tópico do velho homem. O próximo tópico aqui, então, é rapidinho, irmãos, uma observação. Talvez alguns irmãos aí começaram a reunião no susto, porque a gente tá continuando um assunto que iniciamos na reunião anterior, que foi sobre o velho homem. Então, por isso que a gente começou a ler e a comentar num tom de continuação do assunto, né?
Então fica a sugestão, para caso algum irmão queira ver a reunião anterior, é só acompanhar lá no Só Vale Se For Verdade, no canal do YouTube. É proveitoso. Então, o tópico que a gente que eu estou agora aqui é o velho homem e o novo homem. Este primeiro par tem a ver com termos relacionados à raça, às raças que envolvem as ordens morais conectadas à raça humana caída sob Adão e à raça da nova criação dos homens sob Cristo. A passagem citada aqui é Romanos 5,12. Vamos dar uma olhadinha. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mostrando então que a raça a qual Adão era o cabeça ruiu, falhou. Então o velho homem é para lembrar dessa característica, por isso que é um termo abstrato, no sentido que é um termo para representar uma situação. Da mesma maneira, o novo homem. Lembra que o irmão Bruce, ele falou no texto anterior que ele iria tratar das coisas em duplas, porque é justamente na palavra, quando cita um, logo depois cita o outro. Então, o velho homem e o novo homem. Então, eu vou partir para o próximo aqui, acredito que vai... Até aqui os irmãos estão conseguindo compreender? Diz assim, então, esse tópico sobre o velho homem. O velho homem é encontrado em 3 lugares nas epístolas de Paulo: Romanos 6,6, Efésios 4,22 e Colossenses 3,9. Inclusive, essas passagens a gente comentou na reunião passada, a gente pode, inclusive, ver de novo. É um termo abstrato que descreve o estado corrupto da raça caída de Adão, seu caráter moral depravado. O velho homem é a personificação de todos os horríveis aspectos que marcam a raça humana caída. Então, Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, lembrando, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. A próxima é Efésios 4:22. Diz assim: que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E lembrando, a melhor tradução seria que vos tendes despojado como algo passado, assim como está em Romanos, como a gente leu. É algo que já aconteceu, e não algo que a gente tem que fazer. Lembrando aí também, Michel, que o que a gente deve se despojar são
dessas coisas, né? Como a gente vê em Colossenses, da ira, da maledicência, da mentira. E isso aí é o caráter desse velho homem. Mas não se despojar do velho homem. O velho homem foi despojado, vamos dizer assim, de nós no momento em que cremos. E aí, agora que, depois que cremos, nós estamos andando aqui nesse mundo, devemos nos despojar dessas coisas que caracterizam esse velho homem que já foi colocado na cruz. Justamente, na passagem aqui, ó, de Colossenses 3, a partir do 8, fala assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Inclusive, a gente leu anteriormente já nessa passagem. Então, irmãos, precisa deixar bem claro que, então, esse termo, o velho homem, o novo homem, é um termo abstrato que descreve o estado corrupto, ou perdão, isso é apenas do velho homem, né? Que descreve o estado corrupto da raça caída de Adão, seu caráter moral depravado. O velho homem é a personificação de todos os horríveis aspectos que marcam a raça humana caída. O irmão José levantou a mão aí mais cedo. Certo, então, José. Irmã Rita. Me diga uma coisa, irmão. Esse velho, que eu não estou entendendo, né? Essa é mais assim na minha mente. Esse velho homem, ele foi crucificado com Cristo, mas vamos dizer assim, a natureza ficou. E é essa natureza que faz a gente pecar, que a gente tem que deixar, despojar dela. É isso que eu entendi? Justamente, irmã. Nós agora, né, os santos de Deus, nós temos a nova natureza e a velha natureza em nós. E a velha natureza só será totalmente tirada de nós quando houver a nossa glorificação, né, no momento do arrebatamento. Por isso que também temos ainda a carne. Por isso que, por exemplo, o livro de Gálatas nos orienta a andar em espírito e não andar na carne, né? Aqui. Gálatas 5, verso 16, diz: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Então, esse termo, a gente pode falar, né, que temos a carne, a velha natureza, mas não, de acordo com a doutrina, nós não podemos falar que nós temos o velho homem, porque esse velho homem foi crucificado com Cristo, já foi crucificado com Cristo. Por isso que nós estamos aguardando a redenção dos nossos corpos, como é dito em uma passagem aí, deixa eu ver. Romanos 8, 23.
porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos e em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção. Aqui nessa versão está a adoção, mas acredito que a melhor palavra seria a redenção. Não, tô vendo errado aqui, perdão. Não sei qual seria o sentido de adoção, não sei se é filiação, mas de qualquer maneira, irmãos, aqui diz bem claro, né, que aguardamos a redenção do nosso corpo, quando nós estaremos perfeitamente somente na nova natureza, não mais na velha natureza. Isso a gente vai se despojar. Mas no sentido do velho homem já foi crucificado. Então é isso mesmo, irmã Rita. Obrigada. A gente pode falar um pouco mais, né, e ficar talvez até nesse assunto aqui, que a hora já está chegando, né? Para não ficar muita coisa. É que quando fala assim, o velho homem, um termo abstrato, é o que a gente sabe mesmo, imaginário. Não existe. O velho homem, ele não existe assim, ele é imaginário. É um termo que a gente pode imaginar assim. Vamos supor que existisse um homem que tivesse todas as características do mal. Supondo um homem que nele existisse todas as características do mal. Esse daí é o homem. Que esse termo velho homem, que é imaginário, seria dessa forma. Que esse homem que tem todas as características do mal distribuísse um pouco da sua característica para cada homem que existe na Terra. Então, um ia demonstrar ira, outro ia demonstrar malignidade, maledicência, outro ia gostar muito de mentir, outro ia fazer tal coisa, outro, tudo. Cada pedacinho, né, distribuído para cada um homem desse no mundo, seria parte desse velho homem, mas ele é imaginário. Porque não existe um homem na face da terra, nenhum homem, que possa apresentar todas as características do mal. Tudo que o mal, a velha natureza, o pecado, pode transparecer, né? Pode externar nele. Não existe nenhum homem no mundo que seja assim, por inteiro, que executar, fazer todas as obras da carne, todas possíveis. Então, se eu tenho um hábito de mentir, então estou usando alguma coisa característica do velho homem, imaginário. Que esse homem ele não existe, mas é dado esse termo somente para a gente entender que existe todo esse sistema maligno. A gente só poderia perceber melhor essas coisas se a gente juntasse toda a humanidade de uma vez só, e dissesse aí, ó, todos aqui têm algo do velho homem. Então, quando está se falando termo abstrato, é imaginário mesmo. É só para descrever, como está falando aí, o estado corrupto do Adão caído. Mente, ira, tem inveja, maledicência, tudo que foi apresentado em Colossenses. Só que um homem, verdadeiramente, sem ser imaginário, ele não apresenta todas essas características de uma vez.
tem um pouquinho de cada coisa. E é isso que Colossenses está mandando a gente se despojar dessas características. Se eu gosto de mentir, eu tenho que largar isso. Se eu tenho o hábito de me irar, isso pertence ao velho homem. Eu tenho que me despojar também disso. A gente não pode se despojar do velho homem porque ele não existe. Mas a ação de Cristo na cruz crucificou esse velho homem, ou seja, nós fomos libertados, sim, totalmente dessa rede, né, desse sistema que estávamos presos. Então a gente hoje pode se despojar porque esse velho homem foi crucificado. Sempre lembrando que é imaginário. O termo é imaginário. Mas o que é real, o que é realmente realidade em nossa vida, são essas coisas aí que a gente tem que deixar de lado. Ira, cólera, maledicência, malícia, tudo isso aí é real na nossa vida. E a gente tem que se despojar disso, no nosso andar aqui na Terra. Irmão José? O irmão José pergunta: Caim foi um homem que reunia todas essas características? Não, como foi falado, né, José Nilton? Não, nunca existiu e nem existe homem nenhum que reúna todas as características do mal. A palavra fala que Caim era do maligno, mas ele não agia de todas as características malignas que existe assim inteiramente no mal, 100%, né? Mas ele era do maligno. Então nunca existiu e não existirá homem assim. Mas quando Adão caiu, o pecado entrou no homem. E esse pecado foi justamente que causou toda essa ruína. Então, a Bíblia traz um termo chamado velho homem só para caracterizar essa ruína de Adão, por ele ter desobedecido. Só lembrando que a velha natureza não é o velho homem. A velha natureza existe em nós. Se a gente der uma asinha, né, como o irmão fala, a gente der uma vazão, ela vai colocar a asinha para o lado de fora. Como diz lá em Gálatas também, né? A gente deve andar no Espírito, porque se a gente não andar no Espírito, a gente cumpre as concupiscências da carne. Isso aí sim, não é imaginário. Isso aí é verdadeiro em nós. No crente. O crente ainda tem essa velha natureza, só que ele não está aprisionado a ela. Mas ela ainda está nele. Mas o velho homem não, é só um termo para caracterizar toda a malignidade que pode existir nessa velha natureza pecaminosa. É só um termo. E esse termo fortifica essa ideia que é a representação da raça. Então, a raça de Adão, quem nasce a partir de Adão, da geração de Adão, que foi o cabeça, que entrou em pecado, e é por isso que tanto as pessoas nasciam já com pecado, como a própria criação de todo mundo caiu teve as suas consequências devido ao pecado, que através de Adão, né, pela sua desobediência a Deus, toda a criação, como vimos lá em Romanos 8, geme por causa disso.
E até a criação também está esperando a redenção. Porque é bom nos atentarmos que a obra de Cristo na cruz não foi somente para salvar pecadores. É um dos pontos, né, que inclusive nós desfrutamos disso, mas a obra de Cristo na cruz foi para redimir até as coisas criadas. Isso é tipificado até na parábola que o Senhor Jesus dá em Mateus 13, quando ele diz que ele comprou o mundo, e nesse mundo tinha um tesouro, mas ele comprou tudo, comprou todas as coisas, através da obra de Cristo, através da sua obra na cruz, né? Então, foi uma obra de muito poder mesmo, que nós não temos noção do poder que essa obra consumada teve. E quando o Senhor ressuscitou, ele foi feito cabeça de uma nova raça de ser humano, que não é uma continuação da raça de Adão, de maneira alguma. Ele assim como Adão foi o cabeça de uma raça que Deus criou, né? Deus criou primeiramente Adão, diretamente, depois foi nascendo os filhos e tal, mas essa raça está em queda, está decaída por causa do pecado, e carece da glória de Deus, esse velho homem. Mas aí, quando Cristo ressuscitou, ele foi feito a primícia, ele foi feito agora o cabeça de uma nova raça. E essa raça é uma raça santa, não há defeitos, é perfeição em todo o sentido da palavra. Estamos nele, em Cristo. É por isso que a palavra de Deus trata duas posições que um ser humano pode estar hoje, que é em Adão, em Cristo. Quem está em Adão está na característica, está no estado do velho homem, que significa essa classificação de raça, que é Adão. Quem está em Cristo está na nova criação, está então no novo homem. Novo homem este que é santo diante de Deus. É uma criação que foi feita do próprio dedo de Deus, que nós lemos inclusive no começo de João, né? Deixa eu ver aqui onde é que está. Vamos ver novamente. João, capítulo 1. Aqui, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, percebe, irmãos? O novo homem é criado pelo próprio Deus, diretamente dele. Por isso que é uma criação perfeita. Agora, quem nasce do sangue, nesse sentido aqui terrenal, a pessoa nasce da carne, que é justamente a característica do velho homem, através do cabeça que é Adão. Então, por que nós devemos então falar que o nosso velho homem foi morto, foi sacrificado juntamente com Cristo? Porque, irmão, se nós tivéssemos o velho homem, se nós tivéssemos o velho homem, nós não seríamos feitos nova criatura. As coisas não ficariam para trás, ainda estaríamos com dívidas com Deus. Então, quando se fala que o velho homem está vivo em nós, é dizer que o sacrifício de Cristo não foi completo, é dizer que nós não somos redimidos totalmente pelo sangue do Senhor Jesus. Mas a obra de Cristo fez morrer o nosso velho homem para Deus. Por isso que nós hoje, aos olhos de Deus, nós somos já o novo homem, que é os filhos de Deus. Ninguém pode ser filho de Deus se tiver o velho homem ainda. Precisa dessa transformação, precisa se despojar do velho homem, sair dessa posição, dessa raça de Adão e ir para o novo, ao qual o cabeça é Cristo. Olha só, tem uma passagem aqui, 1 Coríntios 15, que trata um pouco sobre isso, e aí a gente vai entendendo mais sobre essa questão. Fala assim, ó. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui tem um parêntese, que não é o nosso foco agora, né? Mas deixa eu continuar aqui. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra maneira, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e a outra a dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Então, só para eu concluir a leitura, né? Aqui no 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Olha as diferenças. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Depois, o espiritual. Esse animal aqui que está nessa versão fala natural. Eu acredito que é o que mais se encaixa, né? O homem natural. O primeiro homem, que é quem? Adão, é da terra. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Então, irmãos, para não mudar o texto aqui, porque é muito detalhe, né? Que bom, graças a Deus. Mas perceberam quando a divergência, quando fala de Adão, é uma coisa, o do Senhor Jesus é outra. Porque a gente precisa lembrar o tempo todo, o Senhor Jesus está nos céus como homem. Há um homem lá nos céus, glorificado, que é a nova raça. Então, um é o terreno, o outro é celestial. Mas aqui fala, né, tem um versículo que é bem interessante, que fala assim, ó, para poder viver é necessário... Aqui, ó, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Sempre fala-se da questão de ter que um morrer para poder partir para o outro. É por isso que o nosso velho homem foi crucificado já na cruz com Cristo. Entendeu, irmãos? Nós não temos mais o velho homem porque foi juntamente com Cristo e somos agora novo homem. Estamos agora de uma nova raça, a qual o cabeça é o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele é as primícias, né? E nós somos dessa filiação. Então, quando se fala velho homem e novo homem, é para a gente poder entender melhor a nossa posição em Cristo, qual é a visão de Deus sobre nós, sobre a questão de sermos os santos de Deus em Cristo Jesus, e também nos atentarmos em nossa vida prática aqui, como o irmão Dal falou. Se o nosso velho homem foi crucificado, logo eu preciso me despojar, agora vem a nossa prática de despojar das características que eram do velho homem a qual tínhamos. E disso vem agora a nossa responsabilidade de andar em santificação, porque, lembrando, temos ainda a nossa velha natureza e a carne, que vai totalmente contra aos desejos de Deus sobre nós, enquanto praticantes aqui na terra, né? Nesse deserto. Mas graças a Deus temos o Espírito de Deus em nós para nos fortalecer e nos guiar nessa jornada.
O irmão até escreveu que entendia que todas as obras de Caim eram más. A palavra diz que as suas obras eram más. Caim, assim como qualquer um outro incrédulo, ele não tem nenhuma obra boa diante de Deus. Quando você fala que Caim era do maligno, é que ele estava sendo realmente diretamente movido pelo maligno. Ele não quis saber de Deus. Ele deu as costas a Deus mesmo, literalmente. A gente pode ver que Judas também fez a mesma coisa. Judas estava também ali com o seu Jesus, o tempo todo, dia e noite ali com o Senhor, mas ele também estava total incredulidade, né? Então, qualquer homem, independente que seja Caim, que seja Judas, seja Balaão, Coré, qualquer ser humano que não crê em Deus, nele não vai existir nunca, nunca nenhuma obra boa. Mas o que está se falando aqui é de exteriorizar todas as características do mal. Um homem que rouba, estupra, sequestra, mata, é mentiroso, é invejoso, é isso. Todas essas coisas não é encontrada num só homem na face da terra. Porque um homem pode ser, às vezes, muito perverso, mas ele pode não gostar de fazer determinadas coisas. Uma pessoa pode, como o irmão dá até um exemplo, né? Ser muito violento, mas não gostar de mentira. Não gostar de estar falando mal. Pode ser uma pessoa cordata, mas em outro ponto, a característica do velho homem, ele pode apresentar. Então, é nesse ponto aí. Então, Caim, ele não... Porque fica dando a impressão de que Caim era aquele homem, né? Que sabe fazer todas as coisas ruins. E a palavra não apresenta dessa forma. Apresenta que ele foi um desobediente realmente. Tanto sim, Caim, ele foi apresentar sacrifício a Deus, só que da forma errada. Tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver aqui. Pronto. Até aqui. Já deu 9h30, irmãos. A gente pode encerrar a gravação e continuarmos na próxima reunião? Vamos lá, Michel. Tá bom por hoje. E as irmãs, como é que estão aí? As irmãs ficou... Você percebeu alguma coisa? Muito bem. E os outros irmãos também, né? Como é que estão vocês aí? Esses assuntos realmente são um pouco complicados da gente captar logo, né? E é por isso que lá no prefácio o irmão começou falando aquilo, né? Que é importante a gente buscar entendimento naquilo que Deus está nos revelando, ainda que pareça algo que seja um pouco complicado. E realmente leva um certo tempo assim para a gente captar. Alguém falou? Desculpem. Não, o senhor que falou que se tinha entendido, eu entendi perfeitamente. É por isso que os irmãos sempre nos recomendam, né? Como já tem exemplos bíblicos em figuras, de
de degustarmos a palavra bem devagar mesmo, voltando, buscando meditar, porque existem algumas coisas na Bíblia que a gente tem que prestar bastante atenção, até isso impregnar nós e realmente a gente, como eu falo até o irmão, né? Apreender isso aí. Michel Querino,